Samora Machel Júnior vai concorrer a edil de Maputo pela Ajudem. Empresas de mídia e representantes da sociedade civil submetem petição ao provedor da Justiça para revogação de taxas. INAM prevê vaga de calor até sexta-feira nas 3 províncias do sul do país. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Samora Machel Júnior é cabeça de lista para as eleições autárquicas pela Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. O grupo de cidadãos submeteu a sua candidatura hoje na Comissão Nacional de Eleições. Convite, encorajamento ao cidadão Samora Machel Júnior. Depois do pedido endereçado pela Ajudem ao Samora Machel Júnior para que concorra ao município de Maputo como seu cabeça de lista, esta segunda-feira, último dia da submissão das candidaturas, veio a resposta. O filho do primeiro presidente de Moçambique independente e histórico líder da Frelimo, Samora Machel, vai desafiar o partido dos seus pais e do qual é membro do Comitê Central na capital do país. O Samora Machel aceitou e subscreveu, portanto, este convite, de maneiras que ele consta, de facto, como cabeça de lista desta candidatura. O que segue agora é, de facto, nos preparar devidamente por forma que possamos concorrer em pé de igualdade com todos os que vão concorrer. É a primeira vez que, desde que se introduziu a democracia multipartidária, que um filho dos libertadores desafia as decisões da Frelimo e apela a uma revolta para corrigir o que considera demais práticas dentro do partido. Efetivamente, todos concorremos para o desenvolvimento de Maputo. Agora, existem procedimentos, existem, portanto, matérias de doutrina, não é? Dos partidos políticos, mas neste caso, dizer que Samora Machel Júnior junta-se a um grupo de cidadãos eleitores, não especificamente a um partido político. Ele junta-se a um grupo de cidadãos eleitores através da sociedade civil. Quando muito o que pode fazer, estou a fazer é como prognóstico, quando muito o que pode fazer é proceder à renúncia de algum mandato, se que ele o tenha. Por exemplo, assim que é membro do Comitê Central ou é membro de outros órgãos do partido, ele pode renunciar. Isso não significa que ele deixa de ser membro do partido Frelimo. Portanto, renuncia o mandato. Isso provavelmente ele poderá fazer. Agora, se haverá outras medidas a se tomar, ou se calhar por demanda do próprio partido ou não, isso é que poderemos ver lá no futuro. Mas, neste momento, provavelmente o que pode fazer é renunciar um e o outro mandato. Mas, afinal, quais são as linhas orientadoras do movimento que suporta a candidatura de Samora Machel Júnior? As linhas mestres vão ser desenhadas brevemente, mas nós vamos reparar profundamente para aquilo que são as preocupações dos cidadãos de Maputo, aquilo que são os problemas da cidade de Maputo e encontrar melhores formas de nos colocar como aqueles que vão ajudar a resolver estes problemas. Samora Machel Júnior é filho de Samora Machel e Josina Machel e nasceu na Tanzânia em novembro de 1969. Entretanto, o secretário-geral da Frelimo diz que o partido está preparado para enfrentar a candidatura de Samora Machel Júnior e que esta é mais uma prova de que Moçambique é um Estado democrático. Nós temos que respeitar o pensamento de cada um e tudo aquilo que a nossa democracia instituída em Moçambique comanda. Mas a Frelimo está saudável? Totalmente preparada para esses desafios, para todos os desafios que vêm por aí fora. Obrigado. O agravamento de taxas sobre a imprensa continua a ser tema de debate. Hoje, representantes de empresas de mídia e da sociedade civil submeteram ao provedor da Justiça uma petição para interceder junto do Conselho Constitucional com vista à revogação do decreto que agrava as taxas para o exercício da comunicação social no país. Isaac Xande prometeu dar o devido seguimento ao assunto. As empresas jornalísticas e as organizações da sociedade civil dizem ter ficado surpreendidas pelo Decreto 4018, publicado no passado dia 23,
estranham o secretismo e a falta de participação pública que envolveu a sua elaboração e aprovação. Nós não fomos, inclusive, apresentados nenhum estudo das conversas que já fomos tendo com o Gabinfo. Não há informação de que haja algum estudo que tenha sido produzido que fundamente, portanto, o estabelecimento deste instrumento. E é preciso que haja estudos, até porque a lei do procedimento administrativo impõe, portanto, que todas as decisões sejam feitas com base em estudos. Então, nós exigimos que um estudo seja nos apresentado e que reiniciemos um processo de discussões, de consulta, até chegarmos a um instrumento que reflita a realidade da imprensa em Moçambique. Para estas organizações, as taxas fixadas pelo Decreto 4018 não respeitam quaisquer balizas legais, denotam arbitrariedade e muito menos visam contribuir para a melhoria do exercício da liberdade de imprensa, de expressão e do direito à informação, pilares de um Estado de direito democrático, isto para além de contrariar o princípio de gratuitidade dos serviços públicos. Só hoje os jornais já custam entre 30 a 50 meticais. Imagine se os órgãos têm que custear estes custos todos. Então achamos que não faz sentido nenhum, por um lado. Por outro lado, se está a partir do pressuposto de que a comunicação social tem como a finalidade do lucro, mas nós sabemos que não. Eles são um pilar importante da democracia, eles são um mecanismo a partir do qual o povo moçambicano, os cidadãos, têm acesso à informação. E ao colocarmos as taxas como estão, estamos a dizer que em Moçambique é proibido, portanto, criar órgãos de comunicação, o que fere até com o princípio de pluralidade. Para os representantes dos jornalistas, o argumento de que as taxas servirão para garantir a sustentabilidade do Gabinfo é, no mínimo, frágil. Vamos começar a pensar que, mais uma vez, a comunicação social independente a que vai subsidiar os órgãos públicos, o Gabinfo, os carros que são comprados nesses departamentos, o que transmite uma ideia completamente errónea daquilo que é o Estado. O Estado financia-se através dos impostos que são coletados pelos agentes do Estado, não por estas taxas, mas em outros departamentos também há taxas e as taxas não têm sequer uma dimensão aproximada daquilo que foi publicado em Boletim da República. E como a Fátima Mimbir também aqui salientou, este processo, num governo que se diz inclusivo, que quer ouvir todos, que tem o povo no coração, parece que o coração dos dirigentes não comporta ouvir ou ter o setor da comunicação social nessa parte do coração. O provedor da Justiça ouviu as queixas dos jornalistas e parceiros e garantiu promover justiça. Naturalmente, vamos ter que fazer uma avaliação preliminar do assunto e, em função do que for essa avaliação preliminar, vamos tomar as medidas apropriadas para que, de facto, a preocupação possa ser levada às entidades competentes do nosso país. Muito recentemente, as rádios comunitárias pediram ao Ministério dos Transportes e Comunicações a isenção da taxa de uso do espectro radioelétrico, porque nenhuma conseguia pagar. Com as taxas do Decreto 4018, acreditam os peticionários, estas irão à falência. Para o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, as taxas são exageradas. Flávio Menete diz que as mesmas vão eliminar alguns órgãos de comunicação social. Flávio Menete não poupou as palavras quando convidado a reagir em relação às novas taxas de licenciamento dos órgãos de comunicação social, documento aprovado recentemente pelo governo. O bastonário da Ordem dos Advogados diz que ninguém se opõe à existência de taxas, mas a subida é exponencial. Neste caso particular, e olhando para a nossa realidade, parece-nos serem tão exageradas que irão eventualmente eliminar alguns órgãos de comunicação social, o que é mau porque de forma indireta estamos a coartar o direito à informação que as pessoas têm e, portanto, creio que estão reunidas as condições para convencermos o nosso governo a repensar.
Menetti diz que esta não é a solução para minimizar as dificuldades financeiras que o Estado atravessa neste momento. Nós entendemos a dificuldade financeira em que o nosso Estado se encontra, mas creio que a solução não pode ser tão radical a ponto de matarmos algumas oportunidades ou de impedirmos que a atividade de informação seja realizada com a liberdade que a Constituição prevê. O bastonário trouxe outros exemplos de taxas que, na sua opinião, são exageradas, nomeadamente as taxas aplicadas em relação ao registro e notariado, as taxas ligadas a registros de automóveis, mudanças de livretes e não só. E o comentador do programa Pontos de Vista da STV, Tomás Vieira Mário, diz que o decreto que agrava as taxas na comunicação social visa limitar a liberdade de imprensa e de expressão já adquiridos pelos moçambicanos e considera-o um grave equívoco parte do governo. São direitos que colocam limite à ação do Estado em relação aos cidadãos. São direitos de primeira linha que protegem o cidadão de abusos do Estado. São de aplicação direta. Liberdade de imprensa, direito à informação, liberdade de expressão. Direitos fundamentais. Se atendermos a isso, atendermos que este é um Estado de direito democrático, de justiça social, e atendermos ao que diz a lei de imprensa, quando fala de que o Estado deve incentivar a liberdade de imprensa, se olharmos para todos este quadro jurídico-constitucional, jurídico-legal, liberdade de imprensa, direitos fundamentais, e compararmos com este decreto, a minha convicção pessoal, repito, é de que apenas estamos perante um equívoco do nosso governo, um grande equívoco. E mais, Tomás Vieira Mário defende que num Estado de direito democrático, um direito adquirido é sagrado e, por isso, inalienável. Num Estado como o nosso, de direito e democrático, podemos procurar um direito e não alcançá-lo num certo período histórico. Mas não podemos nunca perder direitos adquiridos. Nenhum. Desconfia também do rumo que a comunicação social está a levar no país sob a direção do Gabinfo. Há questões de fundo que devemos, em algum lugar, em algum momento, debater. É sobre o alcance dos poderes do Gabinfo. É outra questão, mas de fundo. Temos que discutir como classe, como sociedade. Se caminhamos para uma instância de regulação política da comunicação social, portanto, repondo de forma mais ou menos informal do Ministério da Informação. Se é isso que nós pretendemos, temos que discutir, chegar a um consenso como sociedade. Conheça já as novas taxas de licenciamento, averbamento e renovação de licenças dos órgãos de comunicação social. O Decreto 40/2018, de 23 de julho, aprovado pelo Conselho de Ministros, introduz novos valores para o licenciamento dos órgãos de comunicação social em Moçambique. Os valores passam a ser os seguintes. Uma rádio comunitária passa a pagar 50.000 meticais para o licenciamento e 30.000 meticais para a renovação da sua licença e paga 2 milhões de meticais para o averbamento e 6% do valor do licenciamento para o seu funcionamento anualmente. A rádio de nível provincial paga 800.000 meticais para se licenciar e a renovação da licença custa 500.000 meticais. A rádio de nível regional paga 1 milhão de meticais para licenciamento e 800.000 meticais para a renovação. Uma repetidora de rádio paga 500.000 meticais para se licenciar e 300.000 meticais para a renovação da licença. A rádio de nível nacional paga 2 milhões de meticais de licenciamento, 1 milhão de meticais de renovação e 3 milhões de meticais para averbamento. E acrescenta-se ainda 6% de 2 milhões de meticais de licenciamento a pagar por ano. Para a televisão, uma televisão comunitária passa a pagar 150.000 meticais para licenciar-se, 100.000 meticais para a renovação da licença e 2 milhões e 500.000 meticais para averbamento e paga anualmente 6% do valor do licenciamento. A televisão de nível provincial paga
1 milhão de meticais, 700 mil meticais para renovação. A televisão de nível regional paga 1 milhão e 500 mil meticais para licenciamento e o mesmo valor para renovação. A repetidora de televisão paga 800 mil meticais de licenciamento e o mesmo valor de renovação. A televisão de nível nacional paga 3 milhões de meticais, 1 milhão e 500 mil meticais para renovação da licença. Para averbamento, paga 4 milhões de meticais e mais 6% do valor de licenciamento como taxa anual. A imprensa escrita paga 2 milhões de meticais para averbamento. A mudança de proprietário de um desses órgãos paga o mesmo valor do licenciamento. E para a acreditação de jornalistas? Para a acreditação no exercício da atividade de imprensa, passa-se a pagar 100 mil meticais. Para freelancer nacional, paga-se 30 mil meticais para acreditação e o mesmo valor para renovação. Para freelancer estrangeiro, paga-se 150 mil meticais para acreditação e o mesmo valor para renovação. O correspondente permanente ao nível nacional paga 200 mil meticais para acreditação e o mesmo valor para a renovação da sua acreditação. O correspondente estrangeiro também está na mesma situação, em que paga 500 mil meticais, quer para acreditação, assim como para a renovação da sua acreditação. Referir ainda que, segundo este decreto, 60% do valor cobrado vai para o orçamento do Estado e 40% para o Gabinete de Informação. Este decreto deverá entrar em vigor no dia 23 de agosto de 2018. A questão que nós levantamos não é propriamente não pagar taxas. Compreendemos que o Estado tem necessidade de cobrar taxas. Penso que relativamente a isto é pacífico. O que nós levantamos como questões essenciais é a proliferação de taxas. Ainda há pouco tempo o Estado aprovou o regulamento da Lei do Audiovisual e Cinema. Este regulamento estabelece taxas a pagar pelos meios de comunicação social. São 3% sobre a receita anual de publicidade, 1% sobre a receita de venda de conteúdos e mais 3% sobre a exibição de todas as obras audiovisuais. Portanto, qualquer obra audiovisual que a gente exiba, portanto, terá de pagar 3% do equivalente digamos, ao custo da mesma. Ou seja, são muitas taxas que estão a ser impostas em simultâneo sobre uma indústria que ainda é precária do ponto de vista de acesso digamos, à receita. A isto junta-se, portanto, as taxas do INCM, que é o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Ou seja, nesta altura nós temos taxas do INCM, temos taxas do INAC e temos agora as taxas do Gabinfo. E soma-se a isto o facto de que as empresas, portanto, elas pagam o IRPS ao Estado, pagam o IRPC, portanto, que é do lucro da atividade. E ainda os vários custos correntes derivados da sua atividade no dia a dia. Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. Estabelecimentos de ensino superior têm até finais deste mês para sanarem irregularidades. O aviso é da Inspeção Nacional de Atividades Económicas. Pagamentos em moedas estrangeiras, ausência de afixação de preços, higiene e outras irregularidades que imperam no funcionamento das escolas superiores públicas e privadas constam do rol de itens a serem inspecionados pela INAI até finais deste mês. Das escolas do ensino superior e técnico profissional, com o objetivo de observar o nível de cumprimento das regras estabelecidas por lei nessa área de ensino. Vai levar um mês, mas em função dos resultados que teremos nesse mês, vamos avaliar a possibilidade de prolongar. A operação da Inspeção Nacional das Atividades Económicas será desencadeada em todos os estabelecimentos do ensino superior licenciados no país, afirmou Ali Moussa durante o habitual briefing quinzenal desta instituição adstrita ao Ministério da Indústria e Comércio. Na ocasião, o porta-voz da INAI fez saber ainda que nos últimos 15 dias foram sancionados uma série de estabelecimentos comerciais na sequência de vários tipos de irregularidades. A INAI fiscalizou um total de 517 unidades econômicas em todo o país e o ramo de atividades econômicas que mais foi fiscalizado é do comércio. Houve falta de limpeza, falta de afixação de preços, também tivemos situações de má arrumação dos produtos.
A drenagem no mercado informal de produtos no limite do prazo de validade tem sido a preocupação-chave dos inspetores da INAI, para quem é preciso muita vigilância. Voltamos a detectar situações de venda de produtos fora de prazo, alguns produtos deteriorados, e estas situações ocorreram nas províncias de Cabo Delgado, Zambésia, Tete, Manica e Inham. Neste contexto, e ainda sem medidas concretas de combate a este tipo de práticas que atentam contra a saúde pública, a Limussa diz que é preciso confiar na boa-fé dos proprietários dos estabelecimentos visados. Nesta altura, recuperamos o tema das eleições autárquicas. Falharam negociações entre o grupo de cidadãos Juntos pela Cidade e Gilberto Mendes, pelo que Filipe Ganhum é o cabeça de lista pelo JPC. Juntos pela Cidade é uma organização cívica. Vai pela quinta vez concorrer às eleições autárquicas na cidade de Maputo. O grupo demorou a entregar as candidaturas porque estava à espera de conseguir apoiar Samora Machel Júnior. Uma vez falhada esta tentativa, só há 3 dias respondeu ao pedido de Gilberto Mendes para liderar a lista deste grupo, mas já era tarde. É verdade que o Juntos pela Cidade esteve sempre aberto a cabeças de lista que nós pudessem ser pessoas de fora do movimento. Como somos uma associação, ele podia se associar e participar connosco. E como o nosso objetivo é o resultado geral, o nosso objetivo não é nós próprios, pessoalmente, sermos eleitos. O nosso objetivo é participar, fazer com que quem é eleito trabalhe o melhor possível. Então o Gilberto Mendes e outras eram algumas possibilidades. Mas como nós demos uma resposta tardia, então penso que o Gilberto Mendes não teve tempo para se preparar. Pelo que o líder do grupo será o cabeça de lista. Mas como nós já tínhamos o nosso plano A, que era eu, se ele viesse, eu saía e eu ficava até fora da Assembleia Municipal. Eu já fui membro da Assembleia Municipal e aquilo ali é extremamente cansativo quando a pessoa tem a minoria. Penso que agora vai ser mais interessante porque não vai haver nenhum grupo com maioria absoluta. As probabilidades, né? Quando há um grupo que tem a maioria, exercer a democracia e participar é muito difícil. Então é cansativo estar na Assembleia Municipal. E mais uma vez o grupo já tem linhas claras do que pretende com a sua candidatura. Nossa candidatura, como eu disse, não é importante quem governa. Para nós, o que nós queremos é que quem quer que seja que governe, governe bem. E como nós sabemos que servir dá muito trabalho, quantos mais estiverem lá a servir, melhor. Agora, quando o objetivo é assambarcar o poder com agendas secundárias, com outros objetivos que não sejam de servir, então aí a pessoa quer assambarcar o poder, quer a maioria na Assembleia para poder decidir tudo e fazer tudo. Mas quando o objetivo é realmente trabalhar, quantos mais formos, mais fácil fica. Esta vai ser a 3ª vez que Filipe Ganhum concorre à presença do município de Maputo. Renamo, a nível da Matola, está a selecionar membros para as mesas da Assembleia de Voto para as eleições autárquicas do dia 10 de outubro. São no total 800 membros que servirão de olheiros da perdiz no escrutínio próximo. Arrancou esta segunda-feira a triagem dos candidatos a membro das mesas de voto indicados pelo partido Renamo. Segundo o cabeça de lista da Renamo na cidade da Matola, Antônio Muxanga, este é o início de toda uma estratégia que a perdiz irá usar para controlar os votos nas eleições próximas. É um trabalho que faz parte do nosso calendário, da nossa estratégia da preparação do controle do voto, que temos que garantir para que efetivamente o voto depositado corresponda à candidatura eleita pelo povo. Portanto, chegamos à conclusão de que antes das pessoas irem à formação pelo STAE, precisamos de verificar quem efetivamente está em melhores condições, que é para eleger os melhores, para serem entregues ao STAE, para serem formados, para serem membros das mesas de voto que vão representar o partido Renamo. Antônio Muxanga diz que o mesmo exercício irá acontecer nos próximos dias nos outros postos administrativos da cidade da Matola. Vamos começar com este trabalho hoje, aqui no Infulene. Amanhã estaremos no posto da Machava e na quarta-feira vamos
fazer o mesmo trabalho no posto administrativo da Matola 7. Essa verificação resulta de alguma constatação que não vos agradou? O que teria acontecido exatamente para fazer esse trabalho inicial? Resulta de uma experiência que achamos que é necessária para podermos contar efetivamente com as pessoas que vão corresponder às nossas expectativas. No total, a Renamo vai apurar 900 pessoas para entregar ao SAI para a formação que se prevê que inicie nos próximos dias. Importa referir que a Renamo procedeu à entrega das candidaturas à Comissão Nacional de Eleições para concorrer nas 53 autarquias existentes no país. Cerca de 900 trabalhadores do Conselho Municipal de Climane, na sua maioria os que estão afetos ao setor de saneamento e resíduos sólidos, paralisaram as suas atividades ao início da manhã de hoje. Estes protestam contra a não canalização das suas contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. A paralisação da atividade no início da manhã desta segunda-feira tinha em vista pressionar a regularização das reivindicações dos cerca de 900 trabalhadores, dentre eles funcionários e agentes do Estado. O edil Manuel de Araújo reuniu com os respectivos trabalhadores para dissipar alguns equívocos. Canalização dos descontos que não vão aos sítios próprios. Mudança de carreira, progressão e retroativos de 2018. É o que está escrito naquele disco que está ali atrás. Fomos à INSS. Ali fomos amostrado lista de 90 funcionários. Será que o presidente, os recursos humanos, tem 90 só pessoas do INSS? Temos trabalhado no sábado. E ultimamente, quando a pessoa chega aqui, quer saber horário, aquelas minhas horas extras, a pessoa diz que ele que responsabiliza, zanga com o funcionário. Por que zanga? Dia 6 de junho de 2018, recebemos a certidão de quitação do INSS. Com as finanças, também estamos a pagar. A pouco, não se paga no mesmo dia. A nossa questão é esta. Encontramos uma dívida e nós pegamos, fizemos um plano de pagamento dessas dívidas. Se o INSS está nos a dar esta certidão, é porque nós fomos pagando até chegar ao ponto zero. Com o INSS, neste momento, já está. O que estamos a trabalhar neste momento e a pagar aos poucos é com as finanças. Quando nós fecharmos com as finanças, eles também vão trazer uma certidão como essa, dizer, olha, está aqui a certidão de... A próxima ronda de conversações entre os trabalhadores e o edil Manuel de Araújo ficou marcado para a próxima sexta-feira. Neste momento, as atividades laborais retomaram. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor da informação. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal. A polícia no Chimoio deteve o suposto ladrão que invadiu a casa do administrador e roubou 100 mil meticais. O indivíduo confessa o crime, mas diz que apenas roubou 17 mil meticais e 2 telemóveis. Trata-se de Manuel Gatuza, que no passado dia 6 de agosto introduziu-se nesta residência particular do administrador da cidade de Chimoio, onde roubou dinheiro e telemóveis. Gatuza diz ter recorrido a um brinquedo de pistola para concretizar a sua ação. Que minha janela, entrei lá dentro. Quando eu entro no terceiro quarto, encontro 2 casais. Eu usei método de amedrontar, né? Como ele conseguiu amedrontar? Apontei o brinquedo. É brinquedo de quê? De pistola, a carofa. Fui mandado para vos eliminar. Se vocês não querem ser eliminados, peço o valor que vocês têm, telefone, senão vocês vão ligar para a polícia. A mulher disse que não. Eu conheço deixar dinheiro. Levantou, foi tirar umas notas de 1000, mais nota de 200 e 5 notas de 500. Me deu. Quanto dinheiro você roubou? 17.200. De onde é que vem essa coragem de você ir em casa de um administrador roubar, sabendo que lá tem guarnição policial? Não, no local, quando eu cheguei, não estava nenhum agente armado ou nada. Encontrei um lugar isolado.
é que gozei aquela imunidade de isolamento, né? A polícia diz que Manuel Gatusa é um ladrão reincidente e gozava de liberdade condicional. Portanto, é preciso em algum momento as entidades subsequentes verem exatamente a questão das solturas, porque não devidamente felizes estas solturas em algum momento acabam de certa forma influenciando sobremaneira na questão de segurança. Cerca de 500 mil pessoas que residem na cidade da Beira vão ver as suas condições de vida melhoradas até meados de 2020, graças à implementação de um projeto denominado Infraestruturas Verdes. A primeira pedra do projeto foi lançada hoje naquela urbe pelo Ministro das Obras Públicas e Habitação. O projeto das infraestruturas verdes é uma iniciativa que visa estabelecer um novo espaço verde na cidade da Beira, que está acoplado ao projeto de reabilitação do leito do rio Chiveve. Este último projeto foi concebido essencialmente para minimizar o risco das inundações na Beira durante as marés altas e chuvas fortes, fato que foi alcançado com sucesso. Assim, as infraestruturas verdes visam assegurar a sustentabilidade dos sucessos alcançados pelo primeiro projeto e consistirá na construção de diversas infraestruturas com destaque para jardins infantis, campos desportivos, anfiteatro, restaurantes, quiosques e mercados que irão criar novas oportunidades de trabalho e negócio. Estamos esperando um projeto que, juntando-se aos outros já iniciados e terminados, irá definitivamente mudar o paradigma desta parcela do país, devolvendo a melhoria da qualidade de vida aos seus habitantes, com impacto direto para 500 mil pessoas. Para o Ministro das Obras Públicas, este projeto enquadra-se na quinta prioridade do atual programa quinquenal do Governo, que consagra a necessidade de garantir a integração da economia verde-azul e da agenda de crescimento verde nas prioridades nacionais de desenvolvimento, assegurando a conservação do ecossistema, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. O presidente do Conselho Municipal da Beira, o local onde será implementado o projeto, começou por contar o historial da mobilização de fundos. E me desloquei à Alemanha, convidado pelas autoridades alemãs, para apresentar este projeto integrado de abertura de Chiveve, fechado na década de 70, por força humana, relegando o Chiveve à sua sorte e com todos os problemas ambientais e de inundações sem precedentes. Com o início das obras, sinto que chegamos aos nossos grandes objetivos. Proteger o ecossistema do Chiveve e arredores, melhorar a adaptação baseada no ecossistema, proteção contra inundações e tempestades, purificação do ar, água e solo. O projeto das infraestruturas verdes está orçado em cerca de 32 milhões de dólares norte-americanos que foram financiados pelo Banco Mundial e Cooperação Alemã. O embaixador da Alemanha, falando em nome das duas instituições, disse que estava ansioso por ver as infraestruturas. Afinal, aquilo que estamos a celebrar hoje é o primeiro passo para o estabelecimento de um novo espaço verde na cidade. Um parque público rico em flora e fauna, desenhado para multiplicar a oferta social e cultural dos habitantes desta bela cidade. O Conselho Empresarial de Cabo Delgado desconhece as razões que levam as mineradoras que exploram grafite em Palama a preferirem o porto de Nacala e Nampula em detrimento do porto de Pemba, que fica a metade da distância, e o futuro do porto de Pemba fica cada vez mais incerto. Esta é uma das minas de exploração de grafite no distrito de Palama, província de Cabo Delgado. Depois de processado, o grafite segue de caminhões para o porto de Nacala, num percurso de cerca de 470 km de estrada. Entretanto, de Palama para o porto de Pemba, a distância é quase a metade. A não preferência pelo porto de Pemba não encontra explicação no seio do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, que diz ter procurado perceber a questão, mas sempre sem sucesso. É verdade que o Porto de Pemba precisa de alguns investimentos em termos de equipamentos, porque em termos naturais o Porto de Pemba tem essa capacidade. Nós tivemos uma reunião com eles, em que não nos conseguiram dizer claramente o porquê de terem optado. A única coisa que nos disseram foi que
os estudos que eles fizeram foi a contar com o Porto Nacala, mas o porquê do Porto Nacala não nos foi dito. O mais intrigante é que mesmo a mercadoria que tradicionalmente era exportada a partir do Porto de Pemba, agora sai de Nacala. Neste momento, até o algodão, que antes era exportado a partir daqui, está a ser exportado a partir de Nacala. A Plexo está a exportar a partir de Nacala. Por outro lado, se nós olharmos um bocado para trás, eu lembro muito bem que toda a fase da prospecção do petróleo e gás, toda a logística foi feita a partir deste porto e nessa altura tivemos essa capacidade de fazer essa logística. Por outro lado, o movimento de navios que deverão vir a Cabo Delgado nos próximos 5 anos, com equipamentos para a montagem da fábrica de liquefação de gás natural em Palma, não vai escalar o porto comercial de Pemba, de acordo com a opção feita pelo governo. As imagens são da futura base logística de Pemba. É aqui onde deverão atracar os navios de grande porte que vão fornecer o equipamento à fábrica de LNG em Palma. E esta futura base logística fica a escassos quilômetros do porto comercial de Pemba, o que significa claramente que todo o tráfego que será gerado por conta daquela grande obra será mesmo neste ponto. Isdina Chá e Ricardo Machava para STV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma vaga de calor, podendo atingir os 36 graus nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. A situação poderá estender-se até sexta-feira, sendo que no sábado e domingo o INAM prevê uma descida drástica com temperaturas que não passarão os 20 graus. Contrariando a tendência do frio habitual do mês de agosto, geralmente nos 27 graus centígrados, este ano as temperaturas têm sido elevadas e vão subir um pouco mais durante esta semana, com o pico a registrar-se na sexta-feira a atingir os 36 graus. Nós estamos à espera de dias de calor até o dia 17, que é sexta-feira, com temperaturas vão variar de 32 a 34 graus. No sábado estamos à espera de alguma ocorrência de alguns chuviscos, mudança do estado do tempo, com ventos com rajadas. Isso é próprio do mês de agosto e também temperaturas estarão abaixo dos 20 graus. No sábado e domingo haverá uma redução drástica das temperaturas na região sul do país, que prevê-se que não irá passar dos 20 graus. O motivo destas alterações estão ligadas ao sistema de baixas pressões de origem térmica. Isto está-se a dever por causa da influência de um sistema de baixas pressões de origem térmica que está a influenciar o estado do tempo na região sul do país. Também precisa destacar as massas de ar da região equatorial que estão a invadir a região tropical, e isso faz com que praticamente todo o país esteja sob influência de temperaturas altas. Entretanto, nas regiões centro e norte do país, a tendência será de subida moderada das temperaturas no sábado e domingo. Para evitar danos à saúde, o Instituto Nacional de Meteorologia aconselha a estadia em lugares confortáveis e a não exposição ao sol. Vamos olhar como é que o tempo vai se comportar amanhã nas principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 35 graus e uma mínima de 18, 33 de máxima para Xaixai, 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 21. No centro do país, 35 de máxima para Tete e 20 de mínima. Chimoio terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 13, 28 de máxima para Beira e 20 de mínima. Climane, 30 de máxima e 18 de mínima. Norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 13, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima, 30 graus de máxima para Nampula e 18 de mínima. Intervalo, até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Bem-vindos de volta ao jornal. O secretário-geral da Frelimo manifestou hoje vontade de apoiar a imortalização da memória do poeta José Craveirinha. Roque Silva visitou a Fundação José Craveirinha. Como é que pode-se ter acesso não só
a possibilidade de alimentar a vista vendo, mas também alimentar a mente, o espírito lendo. Com traços do país é que a Craveirinha acompanhou o secretário-geral da Frelimo na visita à casa que guarda memórias do primeiro poeta moçambicano com o prémio Camões. Um bom livro, quanto mais velho, melhor. Durante a visita, Roque Silva garantiu que a Frelimo vai apoiar-se na imortalização das obras de Craveirinha. Manter viva a memória de Craveirinha, pela importância histórica que tem, mas também pela atualidade das suas abordagens, mesmo que sejam de há muitos anos atrás. Quem pega a poesia de Craveirinha e lê hoje, parece estar a viver os dias de hoje, apesar de ter sido feito em um contexto totalmente diferente. O secretário-geral da Frelimo visitou também o Museu José Craveirinha, onde estão guardados livros lidos pelo escritor que, se ainda estivesse vivo, completaria 91 anos de vida este ano. Vamos olhar o mundo. Os líderes das duas Coreias marcaram um novo encontro a realizar-se em setembro. Entre vários tópicos, os dois líderes vão, uma vez mais, tentar colocar um fim oficial à Guerra Coreana de 1953. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acordaram realizar em setembro uma nova cimeira. O encontro será o terceiro frente a frente entre os dois chefes de Estado e terá como palco a capital norte-coreana, Pyongyang. O anúncio da cimeira surgiu esta segunda-feira após uma reunião entre altos oficiais de ambos lados, realizada na cidade fronteiriça de Panmunjom. Falta apenas acertar o dia para realizar a cimeira. Todavia, a diplomacia entre os dois países não tem sido boa nos últimos dias, depois da Coreia do Norte ter acusado a Coreia do Sul de ser muito obediente a ordens dos Estados Unidos e mostrar pouca vontade a implementar a declaração assinada pelos dois líderes no primeiro encontro. Para esta cimeira, os dois líderes poderão tentar pôr fim oficial à guerra coreana e buscar a paz na Península Coreana. Cenas de violência marcaram ontem a segunda volta das eleições presidenciais no Mali. Desta vez, a afluência esteve abaixo dos 40%. A segunda volta das presidenciais do Mali ficou marcada pela baixa participação dos eleitores e pelos atos de violência no norte e centro do país. De acordo com as projeções, a afluência às urnas neste domingo terá sido ainda menor que os 42,7% de há 2 semanas. Na primeira volta, o atual presidente Ibrahim Boubacar Keïta venceu com mais de 41% dos votos, mas falhou a maioria absoluta e, por isso, teve de ir a esta segunda votação com Soumaïla Cissé, o líder da oposição no país. Na capital Bamako, a votação decorreu sem incidentes. Na região de Tombouctou, as autoridades confirmam o homicídio do presidente de um colégio eleitoral por um homem não identificado. Em várias localidades, há relatos de roubo ou de incêndios de urnas de voto. Na primeira volta, cerca de 23 mil boletins foram anulados devido aos atos de violência. Para esta segunda volta, as autoridades reforçaram o número de efetivos policiais e de militares em todo o país. Restabelecer a segurança no Mali é um dos maiores desafios do próximo presidente. Agora um olhar ao desporto. O piso escorregadio do pavilhão do Ferroviário da Beira ditou hoje o adiamento de 2 jogos das meias finais da Liga Mosal, que decorre no Chiveve desde o passado dia 3 deste mês. Melhor, desde o dia 3 deste mês. Boa noite, eu respondo-vos a partir do pavilhão do Ferroviário da Beira, onde deveriam ocorrer na noite desta segunda-feira 2 jogos, nomeadamente o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, que seria o primeiro jogo, e o segundo havia de colocar frente a frente as formações do Ferroviário da Beira e a Politécnica. Infelizmente, esses 2 jogos não vão acontecer hoje. Melhor do que ninguém para nos explicar as razões tanto do adiamento desses jogos está o senhor aqui, o secretário da Liga de Basquetebol, que explica-nos o que terá acontecido para termos 2 jogos adiados nesta segunda-feira relativo a meias finais. Boa noite, uma vez mais.
pedir as nossas sinceras desculpas em nome da direção da Liga pela situação não normal que aconteceu hoje. Verificamos nós que na altura do aquecimento dos atletas o chão estava escorregadio, o chão está impróprio para a prática da modalidade. E nesse contexto, de modo a salvaguardar a integridade física dos atletas, em consonância com os clubes e dada agora o período regulamentado para resolver situações desse género, a direção da Liga, em consonância com os clubes, decidiu passar esta jornada para o dia da manhã, de modo que as condições estejam criadas e para darmos bom rumo à prova. O adiamento dos jogos de hoje cria algum transtorno na organização? E de grande maneira. Como deve perceber, para organizar um evento desta natureza não é fácil. Não é fácil. E ter que um dia de paragem fora do programado acarreta elevados custos. E estes custos, de alguma maneira, a Liga vai ter que suportar e vai ter que arranjar maneiras de poder suprimir e podemos levar a prova a bom porto. Está calculado a situação do público que esteve aqui presente para assistir o jogo? Bem, temos que respeitar o público. O público não é culpado por esta situação. Pressupomos que ele pagou hoje, então não pode ser penalizado por uma jornada em que ele vinha cá assistir, por uns jogos que ele vinha cá assistir que não aconteceram e ser obrigado a pagar 2 vezes para assistir o mesmo jogo. Muito obrigado. Ficaram aqui palavras do secretário da Liga, dando conta que os jogos de hoje, tal como dissemos no princípio, entre o Ferroviário da Beira, melhor, entre o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, e o segundo entre o Ferroviário de Maputo e a Politécnica, ficou adiado porque o piso está escorregadio. Amanhã vamos ter aqui o primeiro jogo das meias finais e nós cá estaremos para trazer esses jogos em direto. Antes de me despedir, deixa-me só ratificar, o primeiro jogo seria entre o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, e o segundo entre o Ferroviário da Beira e a Politécnica. Francisco Raiva, na Beira. Moçambique venceu ontem o Ruanda por 53-46 em jogo da segunda jornada do Grupo A do Afrobasket Sub-18 em femininos, que decorre no pavilhão do Machaquene. Com esta vitória, Moçambique está bem posicionado para se qualificar à próxima fase da competição. Perante o seu público, Moçambique entrou galvanizado. Enquanto isso, a seleção do Ruanda apresentava-se desconcentrada, fato aproveitado pela seleção moçambicana para aumentar a vantagem, terminando o primeiro período a vencer pelo parcial de 13-1. No segundo período, as ruandesas melhoraram de prestação, defendendo-se bem e anulando as ações ofensivas de Moçambique. E resultou. O Ruanda foi crescendo até que nos últimos segundos da primeira parte assumiu a liderança no marcador, vencendo por 19-17, isto é, uma diferença de 2 pontos. No terceiro período, as ruandesas entraram avassaladoras, impondo-se nas tabelas, chegando a fazer um parcial de 22-32. Moçambique procurou responder, mas o Ruanda acabou vencendo este período por 37-27. No decisivo período, assistiu-se a um jogo intenso. O público afeto à seleção moçambicana não vacilou. Até os cabo-verdianos presentes no pavilhão juntaram-se a Moçambique. Graças a esse apoio e ao refrescamento da equipa, Moçambique deu réplica e conseguiu fazer a reviravolta, vencendo a partida por 53-46. Vitória sofrida, acima de tudo, grande mérito de Ruanda, deu o seu máximo, mostrou que é uma equipe forte, mostrou que está aqui no campeonato africano porque merece, e mostrou a sua qualidade naquilo que é o time da defesa, que foi a estratégia que usaram hoje. Do lado moçambicano, Esther Gomes foi a melhor cestinha, com 16 pontos. Não foi fácil. Nós acreditamos que podemos muito mais com o apoio do público. Foi muito mais motivante para nós, para que possamos ter aquele resultado. Com esta vitória, Moçambique lidera o Grupo A com 4 pontos. Na próxima jornada, o combinado nacional defronta o Egito. Esta partida terá lugar terça-feira, às 18 horas, no pavilhão do Machaquene.
Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias e aguarde por si. É o fim do jornal, graças pela atenção dispensada. Boa noite, boa segunda-feira.